E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu quero fazer uma análise aqui desse trecho aqui do debate, que está tendo um debate aqui sobre se existe base bíblica para o decreto dominical na Bíblia, né? E aqui nós temos um pastor adventista e um pastor batista. É lógico que eu não vou fazer uma análise do debate inteiro nem do tema, porque daria um vídeo muito comprido, até porque só o debate é 1 hora. Mas eu gostei desse trecho, porque esse trecho aqui vai mostrar exatamente como pensam todos os adventistas do sétimo dia. Como pensa a igreja adventista do sétimo dia, referente às outras igrejas. Porque eles dizem que não são exclusivistas, eles são exclusivistas sim. Eles acham que só eles detêm a verdade da palavra de Deus. E isso começa lá no início, já com o nascimento da igreja, porque eles pensam que eles são um povo remanescente de Deus para o fim dos tempos. Isso é baseado, porque assim, tem uma profecia mal interpretada por Guilherme Miller, onde ele marcava a volta de Jesus. Né? E realmente deu errado, porque não tinha como dar certo mesmo. E aí, só que não rejeitou, tipo assim, o Guilherme Miller mesmo, ele teve humildade, entendeu que errou na sua interpretação das profecias. Só que um grupo que simpatizava com a interpretação dele permaneceu crendo nisso e criaram uma doutrina chamada em juízo investigativo, uma doutrina cheia de heresia, cheia de erros. E dentro disso aí a gente percebe que o pensamento adventista sempre é esse, que só nós somos de Deus, só nós estamos com a verdade, e nos outros lugares não tem, nos outros lugares é tudo apóstata. Aí é só você ver esse trecho aqui do debate que está aqui o Ezequiel Gomes, que ele ficou meio desconfortável com a primeira argumentação que o Joaquim fez, e aí ele meio que perde a linha e deixa a máscara cair, né? Para outro contexto em outro momento. Mas o que acontece? Em relação a algumas coisas que o pastor Joaquim falou, é bem importante a gente colocar alguns pingos nos is. Primeiro de tudo, nenhum pastor diz que se não guardar o domingo não vai ser salvo. Era só o que faltava, né? Sabe por quê? Porque o domingo, dia do Senhor, ao qual você, a sua igreja e a maioria das igrejas chama, não existe na Bíblia. Né? Aí, tipo assim, como é que você vai dizer assim? Não guardar um negócio que não existe na Bíblia, aí você até não vai ser salvo no final das contas, né? Diferentemente do sábado. Porque o sábado está na Bíblia. E Tiago capítulo 2, verso 10 diz que se você transgredir um dos 10 mandamentos, é igual você transgredir todos. Se você for um adúltero, você vai ser salvo? Se for um ladrão, você vai ser salvo? Se for um assassino, você vai ser salvo? Se você for um mentiroso, você vai ser salvo? Se você for... E eu digo assim, não que, por exemplo, Deus não possa perdoar os pecados das pessoas. Deus perdoa adultério, Deus perdoa mentira, Deus perdoa quem transgride o sábado. Entretanto, o ponto é, se a pessoa endurecer o seu coração ao ponto de preferir o pecado em relação à lei de Deus, se você fizer isso em relação ao adultério, não, você prefere o adultério ao invés da lei de Deus, você vai ser salvo, você vai se perder. Da mesma maneira, se você preferir transgredir o sábado, ensinar contra a lei de Deus, você vai se perder. Desculpa te dizer. E não é porque eu estou falando, não é porque isso é muito importante para a igreja adventista. Vamos dizer que a igreja adventista não existisse na face da terra. A lei de Deus permaneceria como ela é. E ela seria como Não ela é. É outra igreja mesmo que ensina o decreto dominical? Pouco me importa qual é outra igreja que ensina o decreto dominical. O que Qual importa é que a Babilônia isso? na qual você vive defende a guarda do domingo. Que com base bíblica nenhuma. Muito. Esse é o ponto. Vamos base bíblica zero. Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre esse assunto, Joaquim, você fala assim, mostra no Novo Testamento Bom, vamos lá. Você vê que ele começa aí, pelo menos nesse trecho que eu fiz esse recorte, falando sobre guarda de domingo. Para começar, os adventistas eles têm uma ideia muito errada, tá? De quem descansa no domingo está guardando no domingo. Ora, eu não guardo dia nenhum, mas eu tenho um trabalho. Às vezes o meu trabalho exige que eu folgue, que eu folgue no domingo. Na verdade, a maioria dos trabalhos ou é segunda a sexta, segunda a sábado. Então, geralmente, domingo a gente está em casa. Daí, de você descansar num dia e você guardar esse dia é totalmente diferente, né? E o debate não é sobre questão de qual dia é certo de guardar. Para mim, nenhum dia tem que ser guardado, nem sábado, nem domingo. Eu tenho um vídeo aqui já no Instagram falando sobre essa questão, acho que é bem claro ali, se você quiser saber a minha opinião sobre guarda de dias, só você ver aquele vídeo, eu explico porque o sábado não é para o cristão. E eu não acredito em guarda de dia nenhum, tá? Eu acho que a gente tem que ter uma vida piedosa com o Senhor, independente do dia. Agora, voltando aqui,
que eu falei assim, nesse trecho é interessante para mim, porque assim, você vê que ele fala que ele está numa Babilônia. Na verdade é isso que os adventistas pensam de todos que são fora da igreja deles. Então assim, eu creio que tem homens de Deus em outras igrejas. Entendeu? Independente, não é só na Batista, eu sou da Batista. Por quê? Porque para mim a Batista tem melhor teologia. A Batista para mim tem uma teologia mais saudável que a maioria das igrejas. Eu também gosto da presbiteriana, mas eu prefiro a Batista que a presbiteriana. A presbiteriana tem um viés muito calvinista e o calvinismo ele é até bom, mas ele extremado, ele para mim é um problema. A Assembleia de Deus também é boa também, mas eu não sou pentecostal, então acho que eu não me encaixaria muito bem ali. Mas é o seguinte, eu creio que tem pessoas de Deus em outras igrejas. Diferente dos adventistas, que acham que só na igreja deles tem. E isso é interessante porque assim, ó, uma igreja que nasceu em 1844, que foi fundada debaixo de uma falsa profecia, não é nem falsa profecia, uma interpretação mal feita de uma profecia da Bíblia, das 2.300 tardes de manhã, do livro de Daniel. Então, assim, é muita prepotência e arrogância. E sabe o que é interessante? Eu comprei um livro chamado Sete Mitos do Adventismo. Infelizmente, eu li ele só uma vez. Um amigo meu perdeu ele e eu não tive a oportunidade de ler de novo. Mas é interessante que ali fala uma coisa engraçada. Porque assim, o Adventismo, quando ele nasce, eles não creiam na doutrina da Trindade. Né? Eles eram, não sei se, eu acho que eles eram unicistas. Só que acontece, os adventistas eles defendem que a alma da gente, ela é mortal, que ela morre, né? Então, vamos imaginar aqui Jesus Cristo. Jesus Cristo para os adventistas do primeiro século, para os adventistas do início, a totalidade de Deus era Jesus Cristo. Então Jesus Cristo era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele morre na cruz, se a alma não é imortal e ele morreu a alma também, o que aconteceu? Deus morreu? Deus deixou de existir? Então eles criaram um problema aí. Porque se Jesus era a totalidade de Deus, ele morreu por completo ali, corpo, alma e espírito, como ele ressuscitou? Para resolver esse problema, os adventistas que vieram depois acabaram abraçando e aceitando a doutrina da Trindade. Porque aí o que acontece? Não, quem ressuscitou foi o Pai. Foi o Pai que ressuscitou Jesus Cristo. E na verdade o Adventismo ele é assim, ele é uma coxa de retalhos. Para cobrir um erro teológico deles, uma heresia que eles mesmos criou, eles vão abraçar outras coisas. A própria doutrina do juízo investigativo. Marcaram a volta de Jesus uma vez, deu errado. Marcaram de novo, deu errado. Aí o que acontece? Em vez deles abandonar, o Guilherme Mille, que foi o intérprete dessa profecia, ele teve humildade e abandonou. Mas os fundadores do Adventismo não. Então o que acontece? Calma aí. Jesus não voltou, mas na verdade não é que ele ia voltar, ele foi para o santuário celestial, fazer expiação, né? E aí eles causam um problema, porque assim, no Adventismo, a obra da cruz, ela não é perfeita. Jesus ainda está fazendo expiação pelos nossos pecados. Sendo que na cruz Jesus mesmo fala, está consumado. Então assim, é interessante, cara, você vai... Assim, eu estudei muito o Adventismo, primeiro por eles. No início da minha conversão eu era um simpatizante da doutrina adventista. Só que fui me afastando conforme eu fui crescendo em santidade, em conhecimento da palavra, eu fui entendendo que muita coisa era descartável e ruim. E, na verdade, hoje, como um apologeta, eu vejo que é muito pior do que eu imaginava, na verdade. Porque a temática do Adventismo é essa. É sempre criar uma heresia para encobrir um erro teológico. É como eu disse, começou com a profecia de Daniel, marcaram a volta de Jesus, Jesus não voltou, aí criaram o juízo investigativo. Aí eles acreditavam que Jesus era a totalidade de Deus, só que se ele morreu, e aí eles defendem que a alma morre, né? E aí como é que faz? Então Deus morreu, aí eles abraçam a doutrina da Trindade, que não está errado, está certo. Mas o que acontece? Eles não eram trinitarianos, eles eram unicistas. Eles abraçaram porque o que acontece? Eles iam ter um problema da doutrina da mortalidade da alma.
Você entendeu? Então, assim, a temática do Adventismo é essa. O Adventismo ele é cheio de falhas desde o começo ao fim. E agora entrando um pouquinho no tema desse debate, por que os adventistas acreditam que a marca da besta vai ser um decreto dominical? Porque assim, vamos lá. Para o adventista, o sábado é um salvador. Não, que isso, a gente não acredita nisso. Eles acreditam nisso. Eles só não deixam explícito. Mas eles acreditam nisso. E essa doutrina do decreto dominical é uma das maiores provas que eles acreditam nisso. Porque quando lá em Apocalipse 13, tá escrito assim, que o povo, do anticristo, ele é marcado com um sinal um sinal na testa e na mão, que é o selo da besta. Então, logo se imagina, se tem o selo da besta, qual é o selo de Deus? Para eles é o sábado. No Velho Testamento, tem um texto, eu não vou lembrar de cor, mas que diz que o selo, a marca do povo de Deus, da aliança que Deus tinha com o seu povo, era a guarda do sábado. Para o judeu. Porque a aliança de Deus, quando esse texto foi escrito, acho que foi Deuteronômio, e foi Moisés que escreveu, a aliança de Deus era só com o judeu. Deus não tinha aliança com nenhum outro povo na terra. Isso é uma coisa muito simples, o nome disso se chama exegese. Você vai para a Bíblia, você lê a Bíblia, você lê no original, você estuda a cultura da época, quem escreveu, para quem escreveu. No Novo Testamento nós temos um texto claro, não lembro se está em 2 Coríntios, que diz que o selo de Deus sabe o que é? O Espírito Santo. Então nós somos selados e guardados pelo Espírito Santo de Deus. Não é pelo sábado. O sábado, e aí, isso é uma prova. Quem tem o Espírito Santo é salvo? Totalmente. Quem é selado pelo Espírito Santo é salvo. O salvo tem o Espírito Santo. Essa é a marca do salvo. A marca do salvo não é guardar o sábado. A marca do salvo é o Espírito Santo. Agora, voltando para esse tema aí do decreto dominical. Sabe o que é interessante? Quando eu falei no começo, eu era um simpatizante do Adventismo. Quando eu comecei a ler, estudar escatologia com eles, não entrava na minha cabeça a seguinte questão. Cara, então quer dizer que a gente vai ter... Na época eu achava que era só os católicos, né? Que eles pensavam que era só os católicos. Perseguindo e matando porque eu folgo e descanso no sábado. Não entrava na minha cabeça meus irmãos católicos, e pior, eles acreditam até que os evangélicos vão fazer isso. Vão matar e perseguir aqueles que guardam o sábado, os adventistas. E aí eu pensava, cara, essa compreensão não entrava na minha cabeça. Cara, isso aí não faz sentido nenhum. Até porque não matarás é um mandamento. E não tem ali, não matarás, mas se não. A gente não pode matar em hipótese nenhuma. Né? Então isso não entrava na minha cabeça. Hoje, depois que eu já estudei, eu abracei uma linha escatológica que crê que o anticristo e o seu povo vem do Islã, serão os islâmicos radicais. Faz total sentido. Os cristãos são mortos e perseguidos em países muçulmanos pelo nome de Jesus Cristo. E é engraçado, porque não é perseguido pelo sábado. Nós somos perseguidos pelo nome de Jesus Cristo. E eles matam a gente mesmo nos países islâmicos. Ou seja, essa tese adventista não tem pé nem cabeça. Não faz sentido nenhum. Agora, quando você para pensar, fala, não, calma aí, isso faz sentido. Nós somos mortos e perseguidos, por causa do nome de Jesus, nos países islâmicos. Não é isso que acontece? Agora, eu ser perseguido e morto por um católico, um evangélico que não é sabatista, só porque eu guardo o sábado? Então, assim, um pouquinho de humildade. Porque eu, quando cheguei nessa conclusão, quando eu flertava com a teologia adventista, eu tive mudado de pensar o seguinte, cara, isso não faz sentido, eu preciso olhar para outras coisas. E aí eu cheguei na resposta mais coerente, para mim, que deve fazer mais sentido. Certamente um dia o mundo será islamizado e os muçulmanos radicais vão perseguir, vão nos matar por causa do nome de Jesus Cristo. E o cristão selado pelo Espírito Santo vai ter que dar sua vida por causa disso.
Não é adventista que guarda o sábado. É o cristão, selado pelo Espírito Santo, perseguido por causa do nome de Jesus. É por causa disso que nós seremos perseguidos e mortos. Bom, então é isso aí, meus irmãos. Eu fiz essa análise aí um pouquinho. Expus aqui o pastor adventista Ezequiel Gomes, que isso aqui é o adventismo, tá, gente? Isso aqui é o adventismo. Só eles estão certos e a Bíblia está errada, porque eles e Bíblia não tem nada a ver. Beleza? Um abraço aí, que Deus abençoe. Valeu. Falou.